Continuando aí a semana 3, vamos lá na questão número 3. A figura abaixo representa um pulso triangular, que é uma onda em formato triangular, movimentando-se para a direita com velocidade v ao longo de uma corda esticada. Tem uma velocidade, mas nós não sabemos qual é. Para a situação indicada, represente as velocidades vetoriais nos pontos A e B. Olha, como essa onda está se propagando, está caminhando, andando para a direita, a velocidade no ponto A, ela tem uma direção voltada verticalmente para baixo e no ponto B verticalmente para cima. Por quê? Porque como a onda vai se deslocar, olha, eu fiz o formato dela aqui, ela está caminhando, ela vai passar para cá, essa parte aqui ela vai ficar reta, ao passo que essa parte vai subir. Então, por esse motivo que no ponto A desce e no ponto B sobe. Tá bom? A letra B também da questão número 3. A letra B da questão número 3. Os pontos A e B movimentam-se com a mesma velocidade de propagação V? Justifique sua resposta. Não. Por que não? Porque nós temos aqui o seguinte, a onda, o conjunto de ondas todinho, eles se movimentam com a mesma velocidade. A frente de ondas, que é o que nós dizemos. Às vezes um pulso é uma onda isolada, uma frente de ondas é um conjunto de ondas. E todas as ondas, né, cada ponto ele oscila em movimento harmônico simples, MHS, movimento harmônico simples, que é um movimento oscilatório, né, toda onda ele é um movimento oscilatório de vai e vem, né, que ocorre no mesmo período, no mesmo intervalo de tempo. Então, nem todos os pontos oscilam com a mesma velocidade, tá bom? Questão número 4. Um vibrador com frequência F de 4 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. Quando essas ondas atingem uma região com profundidade diferente, a velocidade dessas ondas é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda dessas ondas é igual a, em centímetros, veja que a velocidade foi dada em metros por segundo. Pessoal, eu até apaguei aqui, porque na realidade a frequência é 4 Hz e a velocidade é 6 metros por segundo. Quando essas ondas passaram para uma outra região de profundidade diferente, a velocidade caiu à metade. Então, essa região de profundidade diferente, ela possui uma menor profundidade. E nessa menor profundidade, a velocidade caiu para metade. Então, se era 6, passou a ser 3. A metade de 6 é 3. Mas tem um detalhe, a frequência não altera. Em todos os fenômenos ondulatórios, quando a onda passa de um local para outro, a frequência permanece constante. A frequência é igual a 4 Hz. Então, qual o comprimento de ondas? A equação fundamental das ondas periódicas diz que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Velocidade é 3, comprimento de onda é o lambda, vezes a frequência que é 4. Comprimento de onda vezes 4 dá 4 vezes o comprimento de onda. Já passei para o primeiro membro negativo, passei o 3 negativo e já multipliquei por menos 1 porque meu espaço aqui estava pequeno. Então voltou a todo mundo ficar positivo. Isolei o comprimento de onda, o número que estava multiplicando eu passei dividindo, sempre assim. O número que multiplica a variável, eu passo ele dividindo. 3 quartos, ou seja, 3 dividido por 4 dá 0,75 metros. Por que metros? Porque a velocidade está em metros por segundo. Então, o comprimento de onda sai em metros. Mas as respostas estão em centímetros, estão apresentadas em centímetros. Aí nós vamos fazer o contrário lá da questão 2, que nós convertemos centímetros para metros. Agora nós vamos converter metros para centímetros. Metros, decímetros, centímetros, milímetros. De metros para centímetros, nós vamos andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, fica 75 centímetros, que é a letra B de bola, tá bom? Questão número 5. Numa aula de laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir, provavelmente numa cuba de ondas, que é usada para fazer experiência com ondas na água. Olha o que ele fez. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular em que há duas regiões 1 e 2 de profundidades diferentes. Então, tem uma região 1 e a região 2 com profundidades diferentes.
Esse recipiente, visto de cima, né, uma visão olhando por cima, né, da água, está representado na figura. Observe então que esses tracinhos aqui são as cristas da onda, são a visão por cima das ondas que a gente vê, tá? Do lado esquerdo, do nosso lado esquerdo, está a região 1. O professor coloca uma régua que oscila verticalmente, com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. O que é um trem de onda? Um conjunto de ondas aqui. As ondas atravessam a região 1 e se propagam para a região 2 até atingir o lado direito do recipiente. Então, o sentido de propagação é da região 1 para a região 2. Na figura, as linhas representam as cristas da onda. 2 alunos que assistem ao experimento fazem então as seguintes observações. Bernardo, a frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. E o Rodrigo, a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2. Veja bem, quando as ondas estão passando da região 1 para a região 2, a frequência continua constante, porque quando as ondas mudam de meio, ao mudar de profundidade, né, porque as profundidades são diferentes, a região mudou de meio, né? Então, em qualquer fenômeno ondulatório, a frequência não muda. Por esse motivo que a afirmação de Bernardo está falsa. É falsa, está não, é falsa, tá? Mudou de um local para outro, a frequência das ondas não altera, tá bom? Por que a afirmação de Rodrigo que eu coloquei aqui é verdadeira? A velocidade das ondas na região 1 aqui é maior do que na região 2, porque essas retas aqui representam o comprimento de onda, né? E se nós pegarmos aqui, isso aqui, ó, é uma crista, isso aqui é outra crista. Comprimento de onda também é a distância entre duas cristas. Então aqui o comprimento de onda é maior e aqui a distância entre duas cristas, o comprimento de onda é menor. Como a frequência é constante, comprimento de onda maior implica em velocidade maior. Comprimento de onda menor implica em velocidade menor. Então, quanto maior a profundidade, maior a velocidade. Quanto menor a profundidade, menor a velocidade. Por esse motivo também que a velocidade das ondas na região 1 é maior do que na região 2, tá bom? Por esse motivo, só o Rodrigo fez uma afirmação correta, que é a letra B de bola, apenas a afirmação do Rodrigo está certa. Tá joia?